Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Iniciando, última aula desse semestre letivo, cheirinho de férias. Sejam bem-vindos a vocês que já se encontram conectados aqui. Tá o Simon. Bom dia, Simon. Seja bem-vindo. Meu bom dia para você que está em casa, nos acompanhando pela TV aberta e para você, lógico, que está na escola pelo IPTV. Estou aqui antenado com vocês, conectados tanto pelo YouTube quanto pelo chat do IPTV, e a aula é sempre daquele jeito, participação ativa de vocês, perguntar quando surgir a dúvida. Para quê, professor? Para a gente fazer um desenvolvimento de uma aula super bacana. Hoje, a gente finaliza o nosso ciclo de revisão daquela geometria bastante cobrada nos vestibulares. Quando eu digo bastante cobrada nos vestibulares, eu estou falando do Enem, dele mesmo. Então, para a gente trabalhar com essa geometria, qual que é o pré-requisito? Professor, do ensino fundamental para cá, o pré-requisito seria a gente recordar a geometria plana. Mas, professor, é muito grande a geometria plana. Que parte específica? A gente trabalhar com a parte do cálculo da área das principais figuras planas. Você já memorizou? Lógico, no segundo ano do ensino médio já tenho que ter de cor, gravadinho, cada uma dessas fórmulas. Saber calcular a área do quadrado, retângulo, triângulo. Tanto o triângulo normal quanto o triângulo equilátero. Olha, meu querido Gabriel chegando. Bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Trouxe questões bem elegantes, Gabriel. Algumas já vistas, outras não. Vamos ver o que dá para a gente desenvolver na nossa revisão. Está aqui na telinha de vocês, conteúdo de geometria espacial. Vamos estar fazendo aqui uma revisão bem bacana do nosso conteúdo, professor, e de praxe recordar, nem todo mundo estava presente nos nossos ciclos de revisões e nem nas nossas aulas regulares. Então, quem se conectou agora, o que precisa para estar acompanhando, para estar desenvolvendo? E mesmo que sinta qualquer tipo de dificuldade, o chat está aí à disposição de vocês. Professor, para trabalhar com a geometria espacial, eu tenho que lembrar, professor, desses dois prismas aí, que são os dois prismas mais cobrados em situações problemas. Eu estou falando do cubo, que seria aquele poliedro que é formado todo por quadrados. Consequentemente, professor, eu aprendi que o quadrado é aquele cara que tem todos os lados iguais. Então, o que muda na questão, primeiramente, da nomenclatura? Professor, primeiro é que na geometria plana, quando eu falo quadrado, eu estou falando de um polígono. Então, o quadrado ele tem lados, professor. Quando eu junto esses 6 quadrados que gera-se este cubo, eu passo a ter uma figura 3D. E cada lado daqueles quadrados lá que eu estou visualizando passam a ser chamados de arestas, professor. Passam a ser chamados de arestas. E cada quadrado dentro da figura, professor, recebe o nome de face. Então, agora eu não tenho polígonos, eu tenho faces. Eu não tenho lados, eu tenho arestas. Cada linhazinha desta é uma aresta, que pode pertencer à base ou uma de suas faces laterais. Professor, o que mais se cobra no estudo de um cubo? Qualquer que seja a questão, o que mais é cobrado? Professor, é o cálculo do seu volume. Anota aí, como que nós calculamos o volume de um cubo? Professor, é só o senhor pegar o valor da aresta e elevar a 3, fazer o cálculo da potência. Simples assim. Prof, diga uma coisa, o que define o poliedro como sendo um prisma? O que diz para mim que aquele poliedro ele é um prisma? Gente, prisma, para ser prisma, é aquele poliedro que obrigatoriamente possui duas faces paralelas e congruentes. Tem que ter uma base inferior. Vou até dar um destaque aqui para vocês visualizarem. Ó. Ele tem que ter duas bases paralelas e congruentes. Isso vale para qualquer prisma. Ah, entendi, professor. E se não tiver duas bases paralelas e congruentes, o cara não é prisma. Essa é a característica. Além destas, nós também podemos fazer uma observação quanto às suas faces laterais. Como é que eu explico para vocês? Arrudeia, menino. Arrudeia. Dá uma volta aí no cubo. O que você vai ver a título de polígono, se tu arrudear o bichinho aí? Professor, se eu arrudear, no caso do cubo específico, eu vou ver um quadrado, não é isso? Mas eu aprendi no estudo dos paralelogramos que todo quadrado é retângulo. Então, a característica que define o cubo, ou melhor, o prisma, professor,
A característica que define o prisma é que todo prisma, obrigatoriamente, tem que ter duas bases paralelas e congruentes, e ao redor as faces laterais são sempre representadas por retângulos, e a quantidade de retângulos vem na mesma quantidade de arestas da minha base. Se a base é um triângulo, lateralmente eu terei 3 retângulos. Se a base, professor, é um pentágono, polígono de 5 lados, ao redor eu terei 5 retângulos. E aí vai. Isso me ajuda, professor, no entendimento da planificação, caso ele necessite que nós trabalhemos com superfície, com área, com cálculo da área parcial ou total desta figura. Não vai ser diferente o cálculo do meu paralelepípedo. Visualmente, eu sei que ele também é um prisma, professor, porque ele possui duas bases paralelas e congruentes. Aqui eu tenho a base inferior. Aqui eu tenho a base superior, professor, também tem duas bases paralelas e congruentes. Mas a diferença visual que eu percebo entre cubo e paralelepípedo é que ele não é todo formado por quadrado, mas todo formado por retângulos, não é isso, professor? Então, a característica comum aos dois, bases paralelas e congruentes, porque ambos são prismas. Sendo eles prismas, eu posso calcular o volume de ambos se utilizando da fórmula. O volume de um prismazinho, professor, é só qualquer que seja o prisma. É só o seu pegar a área da base do cara vezes a altura. Professor, essa fórmula serve para o cubo? Esta fórmula serve para o paralelepípedo? Serve sim. Ambos são prismas. Professor, mas lá tem A ao cubo. No outro lá, professor, eu lembro que era tipo um aquário, tipo uma caixa d'água, tipo uma piscina. O tio dizia que para calcular o volume de um paralelepípedo é só fazer o produto das 3 dimensões, tá certo? Tá certíssimo. Gabriel colocou outros exemplos, caixa de bombom, caixa de sapato. Professor, mas essas fórmulas ali embaixo, volume do cubo, volume do paralelepípedo, são diferentes. Lá em cima tem área da base. Pois pensa comigo, se você for fazer o cálculo, professor, da área da base do cubo, professor, você vai fazer o lado deste quadrado ao quadrado aqui, professor. A área da base dele seria A vezes A, professor. Então, professor, área da base seria A elevado a 2, área da base. E esse outro A, professor, corresponderia à altura, professor. A altura também é A. Então, se a gente fizer o volume, só para você entender que é a mesma fórmula. O volume de um cubo, professor, é a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume desse cubo é a área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é A, vai gerar essa formulazinha pronta, que é A ao cubo. Você entendeu aí? Entendeu, não é? E no caso do paralelepípedo, do mesmo jeito, o que seria a área da base? A base aqui é um retângulo, professor. É só multiplicar A vezes B. Pronto, isso aqui, A vezes B, este produto corresponde à área da base do meu paralelepípedo. Professor, e esse Czinho aqui, ó, passa a ser quem? Passa a ser a sua altura. Então, professor, A vezes B vezes C, aqui é a área da base, aqui é a minha altura. Percebeu aí? Ah, professor, eu acho que eu entendi. Mas é bom aprender. Pega a sua aresta eleva a 3, você já tem o volume do cubo. Pega lá, professor, o produto das 3 dimensões, você já tem o volume do paralelepípedo. Temos que recordar, antes de iniciarmos nossas atividades, o que mais? Aqui é o básico do prisma, tá ok? A gente não está dando todo o conteúdo de prisma. Todo o conteúdo de prisma foi dado durante os meses anteriores, tá bom? Onde nós tiramos uma aula só para estudo de prisma, uma aula só para estudo de pirâmides, uma aula só para estudo de cilindro, de cone e de esfera, onde nós fomos apresentando as características de cada um deles e as suas principais diferenças. Professor, no caso você acabou de falar de diferença. O senhor me mostrou agora há pouco o prisma e agora eu estou visualizando na telinha uma pirâmide. Qual que é a diferença que eu percebo visualmente?
No prisma, eu tenho duas bases. Na pirâmide, eu só tenho uma única base, professor. E as arestas, professor, que saem de cada um dos vértices desta base, convergem para um único ponto que eu chamo de vértice da minha pirâmide. Outra diferença que é clara e visual. Sabe qual que é a outra diferença? É que no prisma, quando eu falo de área lateral, eu até brinco, arrudeia. Quando eu falo de área lateral, no prisma eu tenho retângulo, como o polígono que representa cada uma das minhas faces laterais. E na pirâmide, professor, é só você olhar aí, ó. Na pirâmide, as faces laterais são sempre representadas por triângulos. Professor, agora tem uma característica em comum. Sabe qual que é a característica em comum? É que a quantidade de retângulos que eu tenho no prisma, nas suas faces laterais, elas vêm na mesma quantidade de arestas da base. A mesma coisa vai acontecer com a pirâmide. A quantidade de triângulos que eu tenho representando as minhas faces laterais, professor, também vem na mesma quantidade de arestas da minha base. Como que eu faço para achar o volume de uma pirâmide? Conhecendo-se a sua altura, que é a distância que une o vértice até, professor, o polígono que representa a minha base, o segmento perpendicular a esta base, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A única diferença da fórmula do prisma para a fórmula do volume da pirâmide é que lá, professor, no prisma é só área da base vezes a altura. Aqui na pirâmide é 1/3 da área da base vezes a minha altura. Tem até situações, problemas, que eu gosto de recordar, já trabalhei isso na aula passada, mas há situações, problemas, onde na mesma questão eu tenho um prisma e uma pirâmide, um do lado do outro ou um dentro do outro. No caso, um prisma com uma pirâmide inscrita dentro deste prisma, dentro deste cubo ou dentro deste paralelepípedo. Nesse tipo de questão, o que ele vai cobrar de você nada mais é uma relação de proporcionalidade. Que proporcionalidade? Aquela fração que você está visualizando lá. Sempre que eu tiver situações, problemas, onde eu tenho o desenho, professor, eu vou até desenhar para você entender, que vai ficar melhor. Se eu desenhar para vocês aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou desenhar aqui, professor, ó, um cubo, que é um prisma. Pode ser um cubo ou pode ser um paralelepípedo, tá bom? Tá aí, professor, desenhei um cubo e vou desenhar agora uma pirâmide, professor. Tá aqui, professor, desenhei um cubo e uma pirâmide. Aí o que eu quero que você perceba é o seguinte: este cubo e esta pirâmide, eles têm a mesma área da base e a mesma altura. Ou seja, a base aqui, professor, do cubo é do mesmo tamanho da base da tua pirâmide. Então, em situações, problemas que envolvem cubo e pirâmide, na mesma situação, prisma e pirâmide, e ele informa para mim que vai dispor, professor, de uma torneira, professor. Vai dispor de uma torneira, professor, para encher este cubo. Vai dispor de uma torneira, professor, para encher, professor, esta pirâmide, como se fossem dois reservatórios. Ele diz que as duas torneiras, ambas com a mesma vazão, e ele diz para mim, professor, tipo assim, esse cubo aqui, eu consigo encher ele em 30 minutos, professor. Em quanto tempo eu consigo encher a pirâmide? Cara, olha só a diferença que nós temos de proporcionalidade. A pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Significa dizer que a pirâmide é 3 vezes menor do que o cubo.
significa dizer que para encher essa pirâmide vai levar 3 vezes menos tempo, porque ela é menor, professor. Então, se lá seria 30 minutos, o tempo que levaria, professor, para encher essa pirâmide seria a terça parte, professor, do tempo que levaria para encher o nosso cubo. Ou seja, para encher a pirâmide levaria 10 minutos, professor. Para encher a pirâmide, isso, Gabriel, levaria 10 minutos. O processo inverso também. Se eu dissesse que para encher a pirâmide levava 1 hora, para encher o cubo levaria 3 horas. Por quê, professor? Porque o cubo ele é 3 vezes maior do que a pirâmide. Agora, entenda, eu posso ter essa questão do jeitinho que vocês estão visualizando aí, um cubo, do lado uma pirâmide, ou eu posso ter esta pirâmide desenhada dentro do próprio cubo, dentro do próprio prisma que vai ser apresentado para vocês. Fechou? É uma das formas que eu posso visualizar. Professor, o que mais eu tenho que falar na nossa revisão sobre pirâmides? Queridos, sabe quando é que o cara quer complicar um pouquinho a vida de vocês? Que a gente não pode esquecer. Ele não te fornece, sabe o quê? O valor dessa altura. Ele não te dá o valor da altura. E, professor, se ele não me dá o valor da altura, e eu preciso da altura para colocar aqui, professor, ele quer o volume, mas ele não me deu o valor da altura, professor. Como é que nós iremos achar o valor dessa altura se ele não me forneceu? Professor, tipo assim, se ele não forneceu essa altura para você, esta altura, isso, Gabriel, eu estarei encontrando sempre por um teorema de Pitágoras. Se ele não fornecer Pitágoras, professor, aonde que eu vou usar um Pitágoras aí? Gente, eu consigo visualizar 3 triângulos retângulos em uma pirâmide. Eu poderia simplesmente fechar aqui, professor, ó, fechar aqui, ó, e você já conseguiria ver aqui, ó, o primeiro triângulo retângulo. Eu conseguiria estar aplicando um teorema de Pitágoras nesse triângulo, igual como foi treinado em aulas anteriores. Professor, tem outro? Esse aí eu faria um Pitágoras com a altura, com a aresta lateral e com a metade da diagonal da base, que seria este segmentozinho aqui, ó. Vale lembrar também 2 relações. A primeira, para calcular a diagonal de um quadrado, se for para ter mais praticidade, professor, a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, então calculava a diagonal do quadrado, dividia por 2, para estar achando essa dimensãozinha e, consequentemente, aplicando o teorema de Pitágoras. Também, professor, o que acontece? Eu poderia estar visualizando outro triângulo retângulo, professor. Professor, é sim. Eu poderia traçar aqui, professor, ó, esse segmentozinho aqui, ó, que eu acabei de traçar, que ele é chamado, professor, de apótema da base. É como se fosse a metade do lado do quadrado que representa a base. E fechar, professor, com esse outro segmento aqui, ó, que é um segmento que fica em cima da face do triângulo, que é o apótema da pirâmide. Eu poderia estar aplicando um outro teorema de Pitágoras nesse triângulo que eu acabei de dar o destaque para vocês. Professor, tem mais um triângulo também. Eu posso aplicar um teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, que já está em cima da própria face, gente. Esse aqui, ó, que eu acabei de dar o destaque, professor. Eu poderia estar aplicando um teorema de Pitágoras, professor, nesse triângulozinho que você está visualizando aí em cima da face, professor. Então, eu teria 3 Pitágoras para estar encontrando quaisquer uma das dimensões que não venham a ser fornecidas. Para quê? Principalmente para o cálculo do volume. Então, como que eu calculo o volume de um prisma? Professor, o prisma é a área da base vezes a altura. Professor, e o volume da pirâmide? 1/3 da área da base vezes a altura. Lembra que quando eu estiver com questões que tem prisma e pirâmide na mesma questão, e ele diz, olha, ambos com a mesma altura, ambos você percebe que tem a mesma base, tanto o prisma quanto a pirâmide. Professor, a questão é de proporcionalidade. Ele só vai perguntar quanto tempo leva para encher um, quanto tempo que leva para encher o outro. Ou
Professor, o volume de um, ele vai te dar o volume de um e vai querer o volume do outro. Aí tu lembra, professor, a pirâmide é a terça parte do volume do prisma. Então, não se fará necessário muito cálculo. Se o cara te dá o volume do prisma, tu divide por 3, acha o volume da tua pirâmide. Se ele te der o volume da pirâmide, tu multiplica por 3 para achar o volume do prisma. Fechou? Agora, outra coisa para nós desmistificarmos é que a gente já criou a ideia na cabeça da gente que na pirâmide, toda vez que eu falo de pirâmide, eu só acho que a base da minha pirâmide é um quadrado. Não é não, gente. A base da tua pirâmide pode ser representada por qualquer polígono. E é a base da nossa pirâmide, gente, que dá o seu nome. A base pode ser um triângulo, a pirâmide vai ser triangular. A base pode ser um quadrado, a pirâmide vai ser quadrangular. A pirâmide pode ser um pentágono, a pirâmide é pentagonal. A pirâmide pode ser um hexágono, professor. A pirâmide é hexagonal. Já que eu cheguei no hexágono, eu já insisti com vocês. Vocês ainda lembram como é que eu faço para calcular a área de um hexágono? Tem que saber, professor? Tem. E depende da memorização de vocês quanto ao cálculo da área do triângulo equilátero. Vocês lembram disso tudo ainda, não lembram? Então vai ser show de bola. Então, o nome da pirâmide é dado de acordo com a base. Então, professor, já percebi que se a fórmula é 1/3 da área da base vezes a altura, eu teria que saber como calcular a área de um triângulo, área de um quadrado, área de um pentágono, área de um hexágono. Professor, como é calcular a área de um pentágono? Tem fórmula? A gente vai fazer por partição. O pentágono ali, professor, eu posso traçar uma das suas diagonais e determinar neste pentágono um triângulo e um trapézio. É verdade. Um triângulo e um trapézio. Ou, professor, eu posso traçar vários triângulos, eu posso quebrar ele em partes. Eu não tenho uma fórmula que é só do pentágono para o cálculo da sua área. Mas a mesma coisa lá com o hexágono. Eu posso cortar, professor, todo aquele hexágono, traçando-se todas as suas diagonais, que caso esse hexágono seja um hexágono regular, nós vamos conseguir obter 6 triângulos equiláteros, consequentemente, chegarmos na área do mesmo. Lembrou pirâmide? Professor, foi pirâmide. Tem que lembrar mais o quê? Cilindro, saindo do estudo do poliedro, passando para o estudo dos corpos redondos. Cilindro não é poliedro. Para lembrar também, cilindro não é poliedro. Por que, professor, que o cilindro não é poliedro? Porque tem círculo, gente. Tem círculo. O pentágono, toda figura, Gabriel, nas oficinas, a gente não estava trabalhando um conteúdo paralelo, que era o estudo das figuras planas, justamente porque eu preciso. Qualquer outra figura, qualquer outro polígono, se eu tenho um pentágono, se eu tenho um decágono, se eu tenho um pentadecágono, qualquer outro polígono, que eu não tenho uma fórmula própria, você vai cortar ele em partes. O pentágono, como eu acabei de colocar aqui para você, ó, se você perceber, se eu traçar uma reta aqui, nós vamos ter aqui em cima um triângulo, e nós vamos ter embaixo um trapézio. Lógico que ele vai dar dados suficientes para a gente ter, professor, como calcular a área daquele triângulo e como calcular a área do trapézio. Prof, voltando para o estudo do cilindro. O cilindro não é poliedro, professor. O cilindro não é poliedro. Se o cilindro não é poliedro, professor, por que ele não é poliedro mesmo? Porque na sua formação eu encontro uma figura que não é considerada um polígono. Que figura é essa, professor? Eu encontro a circunferência, eu encontro o círculo, professor, que a linha não é uma linha reta, é uma linha curva. Então, para trabalhar com corpo redondo, eu, aluno, tenho que já ter na memória 2 fórmulas. Que fórmulas, professor? Eu preciso saber calcular o comprimento de uma circunferência. Professor, está lá a fórmulazinha, aquele contorno verde lá, né? Que é 2 vezes π vezes o raio, correto? Isso mesmo. Por quê, professor? Porque o comprimento da circunferência que representa a base do teu cilindro, ele corresponde, professor,
a base da área lateral. Opa, bom dia São José do Peixe, Espírito Santo, professor mediadora, não é isso? Bom dia, conectando agora, sem problema. A gente iniciou agora, tá bom, São José? Fazendo um feedback rápido sobre o que já foi trabalhado. A aula de hoje é uma aula de revisão de toda a geometria espacial, que foi o conteúdo discutido em parte desse semestre. Como hoje é nosso último dia de aula, a gente está fazendo um apanhado geral e trouxemos aquelas questões já bem mais próximas do vestibular, ou seja, aquelas que eu vou me deparar e vou ter uma aproximação maior, professor. Beleza? Mas podem ficar à vontade para participar aqui, estou acompanhando vocês. Professor, então, já tenho que saber o comprimento da circunferência, porque irei utilizar esta relação caso ele venha me perguntar área lateral de um cilindro. Exemplificando, já foi lá no supermercado? Já, desinteligente chegou, bom dia. Hoje está aparecendo muita gente que não aparecia por aqui, seja bem-vindo. Tá com saudade de vocês aqui. Meus amores, então se eu pegar lá no supermercado aquela lata de leite, ela tem um rótulo de papel ao redor. E eu quero saber quanto de papel eu gasto ali na produção de um daqueles rótulos. Eu irei precisar calcular a área lateral de um cilindro, professor. Como é que eu faço isso? Eu já vou precisar daquela fórmula. A outra, professor, a base de um cilindro é um círculo, professor. Como é que nós calculamos a área da base de um círculo, professor? Como é que eu acho lá a área do círculo? É πr ao quadrado. É aquele π tem aproximação de 3,14. Lembrou aí? Tá, professor. Então, se eu for trabalhar com cilindros, eu tenho que saber essas duas fórmulas? Temos que saber essas duas fórmulas para qualquer situação que envolva o estudo do cilindro. Se eu não souber, possivelmente eu vou sentir um pouquinho de dificuldade na resolução, ou até mesmo eu posso não conseguir finalizar. Então já está a dica aí. Professor, o que mais se cobra de cilindro? Gente, cilindro parece um copo, né, professor? Cilindro parece um copo. A gente até acha que não tem cilindro perto da gente. Eu tenho certeza que você está acompanhando agora, está segurando uma caneta na mão para fazer as suas anotações. A caneta tem o formato de um cilindro, professor. Só que não é só o cilindro. Tem a pontinha da caneta, professor, que é o próximo corpo redondo, que eu vou já revisar com vocês. Então, a canetinha aí seria, professor, a sobreposição de um cone, que é a ponta da caneta, com o resto, professor, que seria um cilindro. Prof, como é que eu calculo o volume de um cilindro? O volume de um cilindro, meus amores, é área da base vezes altura. Ou seja, eu vou lá, professor, calculo a área da base, professor, ou seja, é só calcular a área do círculo e multiplico com a altura. De todas as figuras geométricas espaciais, o cilindro é a que dá menos trabalho, por ser mais direto. Deixa eu ver, tambor de lixo, já está até aí na telinha 1, o pessoal usa muito esses tambores aí, né, Gabriel? Tambor de lixo, cano, muito bem, a pilhazinha, pilha, e, professor, realmente tem cilindro pra caramba. Cano de PVC, que é o cano que abastece de água aí, ó, tua casa, é mesmo, Gabriel? Cara, tem cilindro pra caramba, gente. Nem me lembrei do cano, ó, Gabriel. E toda hora tem um cano, é porque tá debaixo da terra, professor. A gente nunca lembra do cano. Tinha uma questão de lógica lá para ligar os fios, ligar a internet, ligar a luz, ligar a água. Aí tinha que fazer as linhas para ligar, né? E o pessoal procura, tem um quizinho bem bacana de lógica. Aí eu não riscava, não ligava o cano. Por quê? Porque tá debaixo da terra, não precisa ver. Era bem bacana. Recordei cilindro, professor? Estou fazendo feedback rápido, tá bom? A aula de hoje é de revisão para você que está conectando, tá bom? Todos esses conteúdos, eles já foram dados em aulas anteriores. A gente tirou aulas só de prisma, tiramos 2 aulas, na realidade, só para prisma, tiramos 2 aulas só para pirâmide, tiramos 2 aulas para tronco de pirâmide. Quando eu digo 2 aulas, 2 dias. No caso, cada dia são 2 aulas. Então, foram 4 aulas. Vamos contar 4 aulas para prisma, foram 4 aulas para pirâmide, foram 2 aulas para tronco de pirâmide, foram 4 aulas para cilindro, 4 aulas para cone, 4 aulas para esfera. Aí a gente finalizou o ciclo de geometria espacial.
todas essas aulas já estão disponíveis na plataforma. Eu sei que nem todo mundo estava presente durante o semestre, por vários motivos, né? Isso, teve recesso, teve o problema da greve, teve aquela coisa toda, mas está tudo lá, disponível para vocês. Não é isso? Professor, e o cone? E o cone, professor? O que eu tenho que saber do cone? Primeiro, que o cone não é poliedro, professor. Por quê? Porque ele também tem círculo. Se ele tem círculo, professor, então eu já tenho que saber também aquelas duas fórmulas. Comprimento da circunferência, área do círculo? Tem sim, senhor, professor. Tem sim, senhor. Só que o cone aí, ele tem uma característica bem parecida com a pirâmide. Que característica é, professor, parecida com a pirâmide? Professor, característica relacionada a ele não fornecer para você altura em algumas questões. Tanto na pirâmide quanto no cone, se o cara não te der a altura. O professor do Canal Educação disse para mim assim, eu estou numa questão de pirâmide, o cara não me deu a altura. Estou numa questão de cone, o cara não me deu a altura, professor. Como é que eu faço para achar essa altura que a questão não me deu? Você vai aplicar um teorema de Pitágoras, professor, nesse triângulo aqui, ó. E não é só a altura, tá bom, gente? Quando eu falo altura, é porque normalmente, analisando-se a maior parte das questões que se tem dos vestibulares, normalmente ele deixa de te fornecer a altura. Então, era só aplicar um teorema de Pitágoras naquele triângulozinho que eu acabei de dar o destaque para vocês, está encontrando o dado que está faltando. Beleza? Prof, como é que nós calculamos o volume de um cone? Primeiro, calcula a área da base, que é um círculo, que eu, aluno do segundo ano do ensino médio, já tenho que saber que a área do círculo é πr ao quadrado. Professor, eu já tenho que saber. E, professor, e agora? Professor, a fórmula do volume do cone é igual à fórmula do volume da pirâmide. É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vale também aquela questão da proporcionalidade que eu expliquei agora no comecinho da aula, relacionado, professor, ao tempo gasto para uma torneira encher um reservatório cilíndrico, para uma torneira encher um reservatório cônico, quando ambos possuem a mesma base e a mesma altura, ou o mesmo raio da base que representa a base, tanto desse cilindro quanto deste cone, e a mesma altura. Professor, é que no caso do cone tem aquele 1/3. Aquele 1/3 na frente da fórmula é para me dizer que o cone é 3 vezes menor do que o cilindro. Então, se eu te dissesse que o cone, professor, o cone leva 10 minutos para me encher o cone. Ou o volume do cone, professor, é 10 litros. O volume do cone é 10 litros. Qual que seria o volume de um cilindro com a mesma capacidade, com a mesma altura? Professor, o senhor está dizendo que o volume do cone é 10 litros, e o cone aqui, professor, eu estou vendo que ele é 1/3, ele é 3 vezes menor do que o meu cilindro. Então, se o volume do cone é 10 litros, o volume do cilindro teria que ser 30 litros, o cilindro teria que ser 3 vezes maior. Isso tudo foi trabalhado, verdade, né, Gabriel? Lembraram? Fazendo feedback rápido, está faltando eu recordar com vocês, está faltando eu recordar só a parte da esfera, professor. O que eu tenho que saber da esfera? Aí o pessoal que está se conectando agora, professor, calma, está muito rápido. Hoje é só revisão, gente. Todas essas figuras espaciais, elas foram trabalhadas com riquezas de detalhes. Por que eu estou comentando isso? Porque você pode até estar olhando assim, o professor fala muito rápido. Essa parte aqui é uma parte de revisão. Eu só estou recordando com vocês o que é que nós temos que já estar sabendo para trabalhar com o conteúdo. Lógico que quando eu começar as questões, eu vou devagarzinho e vocês vão, tá bom? Tá no chat colocando para mim a parte do desenvolvimento que não entenderam. Aí a gente vai ver, aqui é porque eu não lembrei da fórmula, aqui eu não lembrava do detalhe e tal, e a gente vai conversando e você vai recordando. Professor, esfera. O que é que eu preciso saber da esfera? Não é diferente dos demais. Eu também preciso saber calcular o seu volume.
mas muito se cobra também da esfera relacionada à área da sua superfície. Você faz uma associação dessa esfera com uma laranja, por exemplo, e eu pergunto, professor, eu quero calcular a área da esfera. O que é isso, professor? O que é a área da esfera? Você imagina você descascar uma laranja? Você pega toda aquela casca da laranja, o pessoal bota no sol para fazer chá, diz que é muito bom. Diz que é muito bom, serve para muita coisa o chá da casca da laranja, né? Então, professor, toda aquela casca da laranja, professor, toda aquela casca da laranja, ela representa, para mim, professor, a área da superfície de uma laranja. No caso, a casca seria a área? Isso. Deixa eu dar outro exemplo. Pega uma melancia. Uma melancia, professor. Aquela parte verde que a gente não come. Tem gente que faz muito doce. Eu tenho vontade de experimentar doce com a casca da melancia. Nunca comi não, mas o pessoal diz que fala que é bom. Tá? Então, professor, aquela parte verde seria a área. E aquela vermelhinha dentro, professor, seria o volume. Uma associação, para que vocês possam estar entendendo o que é área e o que é volume. Professor, bola de futebol, o que seria, professor, a área? O couro que reveste a bola. E o que seria o volume? O ar na sua região interna. Professor, como é que eu calculo a área, professor, de qualquer superfície esférica? Aí eu tenho que saber a relação. Aí você anota aí, se você não estava nas aulas anteriores. Se você perdeu todas as aulas anteriores que nós trabalhamos com ela, no final do dia, se acessa a plataforma do canal Educação, que eu estou vendo muita gente nova chegando hoje, tá bom? Então, com certeza, não assistiu às nossas aulas anteriores, onde a gente falou de cada uma dessas figuras espaciais, devagarzinho, pontuando, treinando questões básicas até questões mais elegantes. Então, porque quando a gente não viu o assunto, nunca viu, tem que ir devagarzinho mesmo. Eu entendo isso aí direitinho. Que alguns olham assim, professor, esse negócio é difícil. Eu digo, calma aí. Vocês assistiram todas as aulas? A gente fez um crescimento, professor, gradativo em cada uma dessas figuras. Eu coloquei questões básicas, eu fiz questões só de círculo, foi recapitulado tudo até a gente chegar neste momento. Ou seja, quem vem acompanhando as aulas já está expert. Por quê? Porque a gente já treinou elas. Então, agora é só aprofundar para quê? Para na hora que chegar no Enem, caramba, prova aqui do Enem é muito fácil, professor. Aquelas questões que nós treinamos, elas tinham um nível bem mais elevado. Então, o Enem se torna fácil para a gente. A ideia é essa. Prof, então a área da casca da laranja lá, professor, o couro que reveste a minha bola, professor, é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. E o volume, professor? Eu vou fazer aqui, vou abrir uma fábrica de polpa, professor. Vou abrir uma fábrica de polpa. Professor, polpa de melancia. Um dia desse eu fui no supermercado, vi lá, polpa de melancia. Eu, rapaz, acho que não deve dar trabalho não, para fazer polpa de melancia não. Porque se fosse polpa de cajá dá trabalho, polpa de bacuri, para o cara raspar. Mas a de melancia, será que dá trabalho para fazer polpa de melancia? Mas eu vi no supermercado vendendo também. Professor, como é que eu acho o volume da esfera? Ou o cara perguntou para mim, professor, eu quero saber quanto de ar eu preciso colocar aqui na minha bola, professor, para encher ela. O volume de uma esfera é 4/3, não vai confundir com a fórmula do volume da pirâmide, não vai confundir com a fórmula do volume do cone. Lá é 1/3, aqui é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E também não vá confundir essas duas relações, a fórmula da área com a fórmula do volume, professor. A área é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Esse 4 já é da fórmula, tá bom? E já no volume é 4/3 de π e o raio já vai ser ao cubo. Recapitulei? Fiz um feedback rápido, professor, das relações que eu, aluno, já preciso saber para trabalhar com situações, problemas. Trouxe muitas questões do Enem para vocês verificarem que não tem tanto trabalho assim. Eu só preciso do básico do conteúdo. Alguns alunos se assustam, professor, eu estou aqui no 2º ano do ensino médio, mas eu tenho medo da prova do Enem, a prova do Enem de matemática deve ser muito difícil. Não, gente. É só um direcionamento, é só um treino. A gente, lógico, que tem que ter competências e habilidades da matemática básica. Eu tenho que saber operacionalizar bem. Quando eu digo operacionalizar bem, é o básico e é minha obrigação como aluno. Eu estou falando, eu tenho que saber somar,
subtrair, multiplicar e dividir. Se eu não souber as operações básicas, qualquer conteúdo se torna difícil. Então, se você sente principalmente algum tipo de dificuldade com multiplicação, professor, a tabuada, aprender, né, gente? Tem que ter de cabeça para não ficar fazendo aquele monte de conta de soma. Perde muito tempo, que é importante. Professor, além disso, para este conteúdo específico, eu, aluno, tenho que saber calcular a área de um quadrado, de um triângulo, seja ele o triângulo tradicional, seja ele um triângulo equilátero. Vocês ainda lembram, não é? Vixe, professor, já tinha que saber, é muita coisa para aprender. Gente, todos esses conteúdos que eu estou comentando, que eu digo assim, já é obrigação de saber, não são conteúdos que foram apresentados de um dia para o outro. Esses conteúdos, eles vêm sendo apresentados desde o começo do ensino fundamental até hoje, e alguns deles repetidos em cada uma das séries. Tem conteúdo que você vê no 6º ano, o mesmo no 7º ano, o mesmo conteúdo no 8º, o mesmo conteúdo no 9º. Áreas, então, é um conteúdo que praticamente está em todas as séries do fundamental. Por isso que eu digo que é obrigação saber. Vamos ver a primeira questão? E eu vou recordando devagarzinho para você ver que ela não é complicada. O contexto é que assusta. Um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque. Opa! Olha só, vou pegar aqui. Em um tanque, como que é o formato do tanque? Professor, o tanque... passei sem querer, tá aqui. O tanque é um cilindro, professor. O tanque é um cilindro. Aí você já lembra aí do feedback rápido que eu fiz hoje de você. O que eu tenho que saber de cilindro? O que eu tenho que saber, professor? O cilindro é um corpo redondo. O cilindro, eu tenho que saber a fórmula do comprimento da circunferência. O cilindro, eu tenho que saber calcular a área do círculo. Esse é o principal. O cara já falou de cilindro ali. Devido às características dessa espécie de peixe, o tanque deve ter exatamente, olha o que é que ele já está me dando do cilindro já. 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar dentro desse tanque 5 peixes para cada metro cúbico. Ou seja, em 1 metro cúbico tem 5 peixes. Em 2 metros cúbicos de água tem 10 peixes. Em 3 metros cúbicos de água tem 15 peixes. E aí vai. Atualmente, a capacidade do tanque atualmente, deixa eu ler de novo, pulei aqui. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. Pensa comigo, gente, ele já tem um tanque lá, tá bom? Ele diz que o tanque é cilíndrico, ele diz que o tanque tem 2 metros de profundidade e ele diz que precisa aumentar o tamanho desse tanque, professor. Ele diz que o tanque que ele tem, cabem, professor, 5 peixes para cada metro cúbico. Ele diz que atualmente ele já tem lá nesse tanque 750 peixes. Então, eu teria até como uma própria regra de 3, eu teria como saber quantos metros cúbicos de água tem nesse tanque. Se ele diz que é 5 peixes, dá 1 metro cúbico, 750 peixes, X, cruz credo. Eu já achava quanto de água tinha nesse tanque aí, caso ele viesse a me perguntar. Agora a pergunta lá. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele passe a comportar, para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a profundidade. Considere 3 para o valor de aproximação do π, e ele quer saber o aumento da medida do raio do tanque em metros, deve ser D. Então, nós vamos trabalhar com 2 tanques. O tanque original, que é aquele que tem 750 peixes, e um tanque maior que tem que ser construído, professor, para caber 900 peixes. E ele disse que não vai alterar a altura do tanque. Ele disse que vai alterar o raio. Ele quer saber quanto que eu devo aumentar no raio para que esse novo tanque comporte 900 peixes. Vamos ver? Olha as respostas. Letra A, raiz de 30 menos 5. Letra B, raiz de 30 menos 5 dividido por 2. Letra C, raiz de 5. D, 5 sobre 2 e E, 15 sobre 2. Vamos pensar aqui um pouquinho. Professor, está aqui os 2 tanques. O tanque atual, que é aquele, professor, que cabe em 750 peixes, e o novo tanque, professor, que é aquele que ele quer aumentar o raio
para caber 900 peixes. Então, como os tanques são cilíndricos, professor, as suas bases são círculos. As suas bases são círculos. Era para você imaginar a situação. As suas bases são círculos, professor. Ele quer saber quanto que ele deve aumentar o raio. Professor, se eu achar o raio dos dois, eu vou saber quanto que um é maior do que o outro. Então, eu vou saber quanto que eu teria que aumentar o raio da primeira para chegar no raio da segunda. Professor, das informações dadas, ele disse que os dois tanques, professor, tinham que permanecer com a mesma profundidade. Ou seja, o primeiro tanque, a questão já tinha, vou voltar até lá para mostrar para vocês. Ó, tá aqui, professor, a profundidade, ó. 2 metros de profundidade, tá aqui na questão, tá bom? Então, ambos os tanques com a mesma profundidade, a diferença entre eles é que esse segundo que vai ser construído, ele terá um raio maior, mas permanece com a mesma profundidade. Professor, a questão disse que naquele tanque, professor, que tem 750 peixes, professor, cabem 5 peixes para cada metro cúbico. Então, eu já posso calcular, por uma simples regra de 3, quantos metros cúbicos de água cabem dentro daquele primeiro tanque. Não é verdade? Então, não é 5 peixes para 1 metro cúbico, professor? É, professor. Então, eu poderia fazer uma regra de 3 para achar o volume, professor, do primeiro tanque. Professor, eu fiz direto aqui, 750 dividido por 5, eu já sei que o volume, professor, do primeiro tanque é de 150 metros cúbicos. Ah, professor, não entendi desse jeito, não. Faça por regra de 3, só para mim entender. Gente, assim, ó, 5 peixes para 1 metro cúbico, 750 peixes vai ser o volume do primeiro tanque. Eu poderia fazer assim. Aí faz a propriedade fundamental das proporções, esse vezes esse, esse vezes esse. Você vai ter 5 vezes o volume do primeiro tanque, é igual a 750. No final das contas, o volume do primeiro tanque vai ser 750 dividido por 5. Eu só fiz essa conta direto aqui. Para me achar o volume, eu peguei 750 dividido por 5. Professor, o volume do primeiro tanque dá 150 metros cúbicos. Eu já sei quanto de água tem naquele tanque que comporta 750 litros. Até aí tudo bem, professor. Professor, como é que eu faço para achar o volume do segundo tanque? A mesma conta, você faz uma regra de 3. 5 peixes cabem em 1 metro cúbico, 900 peixes cabem em X, produtos meios pelos extremos. O volume do segundo tanque, que é aquele que vai comportar 900 peixes, tem exatamente 180 metros cúbicos. Está entendendo aí, né, Gabriel? Beleza. Então, eu já tenho o volume dos dois tanques, professor? Já. Eu já tenho o volume do primeiro tanque, que é 150 metros cúbicos. Eu já tenho o volume do segundo tanque, que é de 180 metros cúbicos. Beleza. Se eu já conheço o volume, professor, eu tenho como achar o raio. Se eu já conheço o volume, encontrei, não sei se vocês perceberam, se não tiverem entendido, bota no chat para mim. São José do Peixe, você que está conectado pelo YouTube, tá bom? É só vocês colocarem, professor, não entendi o porquê daquele valor, que a gente apaga e explica de novo. Eu fiz uma simples proporção. Eu montei lá, professor, a questão já tinha dito que 5 peixes cabem em 1 metro cúbico, né? Então, 750 peixes, X, cruz credo, vai dar 150. Fazia outra regra de 3. 5 peixes cabem dentro de 1 metro cúbico. 900 peixes, X, cruz credo, vai dar 180 metros cúbicos. Com duas regras de 3, você encontraria os 150 e os 180. Beleza. Se eu já conheço o volume, se eu já conheço a altura do tanque, eu tenho como achar os seus raios. Agora é que entra as fórmulas. Gente, como que eu calculo o volume de um cilindro? Qual que é a fórmula que calcula o volume de um cilindro? Professor, o volume de um cilindro, já está lá o volume de cada um, professor, é área da base vezes a altura. O volume de um cilindro é área da base vezes a altura. Ou seja,
πr ao quadrado aqui, professor, ó, é a área da base. Essa aqui é a fórmula. Essa parte que eu estou circulando, calcula o quê, professor? Calcula a área do círculo, professor. Essa parte que eu circulei, calcula a área do círculo. Tanto do círculo, deixa eu botar a mesma cor, que depois para fazer a associação fica melhor. Calcular a área do círculo. Professor, então eu vou fazer duas contas. Eu vou dizer que πr ao quadrado vezes h é igual ao volume do primeiro, πr ao quadrado vezes h é igual ao volume do segundo. Para quê? Para estar encontrando o raio. Vocês viram que eu simplesmente fiz lá, professor, uma regra de 3 para saber que o volume do primeiro tanque era 150 e para saber que o volume do segundo tanque era 180. Então, professor, para o primeiro tanque seria π vezes o raio do primeiro tanque ao quadrado vezes a altura é igual a 150. Ele já me deu a altura, que é 2, professor. Ele pediu que nós considerássemos o π valendo 3, repetir R1 ao quadrado, eu estou fazendo o cálculo para o primeiro tanque, vezes a altura, que é 2, vai dar igual a 150. Resolve aquela pequena conta, 3 vezes 2 ali, professor, vai dar 6 vezes o raio do primeiro tanque ao quadrado, é igual a 150. Aquele 6 vai passar para o outro lado dividindo, professor. 150 dividido por 6, professor, o raio ao quadrado é 25. Como é que eu termino? Tira a raiz, professor. O raio do primeiro tanque é a raiz de 25, o raio do primeiro tanque é 5 metros. Eu acabei de encontrar, professor, o raio aqui, professor, do primeiro tanque. O raio do primeiro tanque vale exatamente 5 metros. Deu certo? Deu certo, né, Gabriel? O pessoal pode ir participando também. Eu peguei a fórmula para calcular o volume de um cilindro. Eu não já tenho o volume dos dois tanques? O volume do primeiro tanque é 150. O volume do segundo tanque é 180. Então, eu botei que π vezes r ao quadrado vezes h é igual a 150. E resolvi a conta, encontrei o valor do raio do primeiro tanque. Eu vou fazer a mesma coisa com o segundo tanque. Eu vou fazer π vezes o raio do segundo tanque ao quadrado, vezes a altura do segundo tanque é igual a 180. A mesma conta, professor. Volume do mesmo jeito. Só voltar aqui. Calculei só o primeiro tanque aí, ó. Só o primeiro. Professor, faz agora com o segundo tanque, professor. Mesma conta? Mesma conta. Aqui a área da base dele, professor. Está aqui. A área da base é π vezes o raio do cara ao quadrado. Ele já me deu o volume, professor. O volume é 180. Então, para o segundo tanque, vai ser π vezes o raio do segundo tanque ao quadrado, vezes a altura do segundo tanque, tem que ser igual a 180, professor. O valor do π ele já me deu, que é 3, e a altura está lá, que é 2. Então, vai ficar 3 vezes o raio do segundo tanque ao quadrado, que é da fórmula, vezes a altura, que é 2, é 180. Faz a conta. 3 vezes 2, professor, dá 6. Vezes o raio ao quadrado é 180. Resolve. Passa o 6 dividindo. Lá, professor. 180 dividido por 6. Professor, R ao quadrado é 30. O 30, Gabriel, não dá para decompor. Porque se você fizer a decomposição, vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Não dá para colocar ninguém para fora. Porque ficou o caso. R ao quadrado é 30. R é igual a raiz de 30. O 30 ele não tem como você decompor, não dá para tirar ninguém da raiz, então fica a raiz de 30 mesmo. Fica a raiz de 30 mesmo. Professor, então, o senhor acabou de encontrar o raio do segundo tanque. O senhor acabou de encontrar o raio do segundo tanque. O raio do primeiro tanque deu 5, fica desse jeito mesmo, Gabriel. A não ser que ele quisesse a aproximação com vírgula lá. Então, o raio do primeiro tanque, professor, é 5. O raio do segundo tanque deu raiz de 30. Como é que eu faço para achar o aumento de um em relação ao outro? Professor, esse aqui,
o raio deu raiz de 30 metros. Esse aqui é o raio 2, né? Esse aqui, que é o raio 1, deu exatamente 5 metros, professor. Como é que eu faço para saber quanto que eu tenho que aumentar, quanto que o raio do segundo tanque é maior? É só subtrair um do outro, é pegar o raio do maior menos o raio do menor. A resposta está aí, professor. O gabarito da questão seria a letra A, professor. O aumento teria que ser de raiz de 30 menos 5. Professor, a questão foi grande? Foi. Difícil. Eu só me utilizei daquelas fórmulas básicas. Você que ainda está acompanhando, se você achou muito difícil a questão, você só tem que se perguntar: eu acompanhei todas as aulas do professor? Será que eu estava presente? Será que eu participei o suficiente quando se apareceram as dúvidas lá? Você tem que fazer essa pergunta. Por quê? Se você não estava presente em todas as aulas, se você não viu o conteúdo desde o início, possivelmente você vai sentir algum tipo de dificuldade. Mas eu acho que dá para você compreender, pelo que nós já falamos, que se eu sei o básico e eu faço as minhas contas devagarzinho, com atenção, eu consigo sim chegar no resultado. Aqui já seria a próxima questão. A gente vai dar uma pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água, e a gente volta já já com mais geometria espacial. Aguenta aí, não é intervalo não, 2 minutinhos, a gente volta já.